Se você chegou até esse vídeo hoje, talvez o seu coração esteja mais cansado do que as pessoas imaginam. Talvez exista uma dor aí dentro que ninguém percebe, uma preocupação que tira seu sono, um medo silencioso, ou apenas um peso que você já não consegue mais explicar. E mesmo tentando ser forte o tempo todo, existem momentos em que a alma simplesmente pede socorro. Momentos em que o silêncio pesa, em que a madrugada parece longa demais, e o coração começa a se perguntar se algum dia tudo isso vai passar. Mas escuta isso com atenção. Deus viu você chegando até aqui. Nada está escondido dos olhos do Senhor. A Bíblia diz no Salmos 18: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Davi escreveu essas palavras em um momento de angústia, quando tudo parecia difícil, quando o medo cercava sua vida. Mas mesmo em meio ao caos, ele decidiu confiar que Deus ainda estava cuidando dele. E talvez seja exatamente isso que Deus quer falar ao seu coração hoje. Você não está sozinho nessa batalha. Mesmo que ninguém veja suas lágrimas, Deus vê. Mesmo que ninguém entenda sua dor, Deus entende. E antes dessa mensagem terminar, eu creio que o Espírito Santo vai trazer paz para dentro da sua alma. Respira fundo agora e entrega esse peso nas mãos de Deus. Porque há momentos em que a gente não precisa entender tudo. A gente só precisa descansar no cuidado do Senhor. E eu quero fazer uma oração agora, pelas pessoas que deixaram seus nomes e pedidos de oração nos comentários dos vídeos anteriores. Senhor, eu apresento diante de Ti cada vida que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece histórias que ninguém conhece. Conhece lágrimas escondidas, orações feitas em silêncio, e noites em que essas pessoas acharam que não iam suportar continuar. Pai, visita agora cada coração cansado. Acalma a mente de quem está vivendo ansiedade. Fortalece quem está desanimado. Levanta quem pensa em desistir. Que a Tua presença entre agora dentro dessa casa, dentro desse quarto, dentro desse coração aflito. Senhor, traz provisão para quem está preocupado com contas, para quem perdeu portas, para quem não sabe mais o que fazer financeiramente. Abre caminhos onde parece não existir saída. Que nunca falte pão sobre a mesa dessa pessoa, que nunca falte força para continuar, e que ela volte a ter esperança novamente. Pai, cura o emocional de quem está quebrado por dentro. Traz paz para quem vive dias difíceis, e faz essa pessoa sentir agora que ela não está sozinha, porque o Senhor continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. E você que está ouvindo essa mensagem, se quiser, deixa aqui nos comentários seu nome e seu pedido de oração. Eu vou apresentar sua vida nas próximas orações aqui do canal. E continua ouvindo, porque Deus ainda quer falar profundamente com você hoje. Existem batalhas que ninguém vê, feridas escondidas, pensamentos silenciosos, medos que a pessoa tenta esconder atrás de um sorriso. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje, por fora, tentando continuar normalmente, mas por dentro, cansado, sobrecarregado, sem forças para carregar tudo sozinho. E sabe o que mais machuca? É quando ninguém percebe, quando a gente luta em silêncio e parece que o coração vai ficando pesado demais. Mas existe algo poderoso no Salmos 18 que muitas pessoas esquecem. Davi não começou aquele salmo forte. Ele começou quebrantado. Ele começou clamando. A Bíblia diz: Na minha angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Olha que forte isso. Deus ouviu a voz de Davi no meio da dor. E Ele também está ouvindo você agora. Mesmo que sua oração esteja fraca, mesmo que você não consiga mais encontrar palavras, mesmo que existam dias em que você apenas chore em silêncio, Deus ainda consegue ouvir o coração. Talvez você esteja preocupado com o amanhã, sem saber como as coisas vão se resolver, sem saber de onde vai vir a resposta, sem saber como essa fase difícil vai terminar. Mas essa mensagem chegou até você para te lembrar. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. O céu não está em silêncio. Existe um Deus trabalhando onde seus olhos não conseguem enxergar. E enquanto você ouve essa mensagem,
Deus está fortalecendo algo dentro de você novamente. Talvez devagar, talvez em silêncio, mas Ele está. A Bíblia diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso significa que você não precisa carregar tudo sozinho. Deus sabe o peso que você vem suportando. Ele viu as noites difíceis, viu as crises emocionais, viu os momentos em que você quase desistiu, viu quando você tentou ser forte até não aguentar mais. E mesmo assim, Ele continua ao seu lado. Talvez hoje você não tenha respostas para tudo, mas ainda existe esperança. Porque enquanto Deus estiver segurando sua vida, essa história ainda não terminou. Então não entregue sua paz ao medo. Não entregue sua esperança à ansiedade. Não deixe que os pensamentos negativos roubem sua fé. Respira fundo mais uma vez, porque Deus está cuidando de coisas que você ainda não consegue ver. E no momento certo, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Há pessoas ouvindo essa mensagem agora que já choraram escondidas no banheiro, no travesseiro, dentro do carro ou até mesmo no silêncio da madrugada. Pessoas que continuam ajudando todo mundo, mas por dentro estão precisando ser ajudadas também. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem, cansado de ouvir: vai passar, quando ninguém entende a guerra que existe dentro de você. Mas deixa eu te dizer algo com toda sinceridade. Deus não ignora dores silenciosas. Ele vê aquilo que ninguém vê. E talvez o maior milagre que você precisa hoje não seja algo material. Talvez o maior milagre seja voltar a ter paz, voltar a dormir tranquilo, voltar a respirar sem sentir o peito pesado, voltar a sentir esperança pela vida novamente. Porque existem pessoas que continuam vivendo, mas por dentro já estão emocionalmente esgotadas. E é por isso que essa mensagem não chegou até você por acaso. A Bíblia diz em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que forte isso. Jesus não disse: venham apenas os fortes. Ele chamou os cansados, os sobrecarregados, os aflitos, os que estão sem forças. Isso significa que você pode entregar esse peso para Deus agora. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Talvez existam pensamentos aí dentro dizendo: não vai dar certo, nada vai mudar, você não consegue. Mas esses pensamentos não definem o que Deus pode fazer na sua vida, porque quando Deus entra, o cenário muda. O que parecia impossível começa a se abrir. O que parecia perdido começa a renascer. E aquilo que estava esmagando sua alma começa a perder força. Talvez lentamente, mas começa. E eu sinto que existem pessoas ouvindo essa mensagem que precisam parar por alguns segundos e simplesmente descansar na presença de Deus, sem medo, sem pressão, sem tentar controlar tudo. Só descansar, porque o Senhor não abandonou você. Mesmo em dias difíceis, Ele continua perto. O Salmos 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Percebe isso? O vale existe, a dor existe, os dias difíceis existem, mas a presença de Deus também existe. E quando Deus está presente, até os lugares escuros começam a perder a força sobre nós. Então, enquanto essa música toca, enquanto essa mensagem entra no seu coração, fala com Deus no silêncio da sua alma, mesmo que seja com poucas palavras, porque às vezes uma lágrima sincera já é uma oração diante do céu. Tem momentos da vida em que a gente se sente perdido até de si mesmo, como se algo dentro da alma estivesse quebrado, cansado, sem direção. E talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto, tentando continuar, mas sem entender o porquê de tanta luta, sem entender o porquê de tanto peso, sem entender por que algumas dores parecem nunca acabar. E quanto mais o tempo passa, mais o coração vai ficando silencioso. A pessoa começa a se afastar, fica mais fechada, mais cansada, mais fria emocionalmente.
Mas hoje, Deus está entrando justamente nesse lugar da sua vida que ninguém consegue alcançar. Porque existem feridas que palavras humanas não conseguem curar. Só a presença de Deus consegue tocar. Talvez você tenha sido decepcionado. Talvez tenha confiado em pessoas erradas. Talvez tenha carregado problemas por tempo demais. Ou talvez esteja apenas exausto emocionalmente. Mas ouve isso. O Senhor não perdeu você de vista. Mesmo quando você achou que estava sozinho, Deus estava perto. O Salmos 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus se aproxima justamente de quem está ferido, de quem já não consegue fingir força, de quem já tentou suportar tudo sozinho, de quem chegou ao limite emocional. E talvez hoje, a única coisa que Deus quer de você é sinceridade. Você não precisa parecer forte diante dele. Pode entregar sua dor. Pode entregar seu medo. Pode entregar sua ansiedade. Pode entregar até aquilo que você nunca conseguiu contar para ninguém. Porque Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as batalhas que você trava em silêncio. Conhece os pensamentos que vêm contra sua mente. Conhece o medo do futuro. Conhece as preocupações financeiras. Conhece as noites em que você quase perdeu as forças. E mesmo assim, Ele continua dizendo: eu estou com você. Talvez a resposta não venha no tempo que você queria. Talvez algumas portas ainda não tenham se aberto. Mas não significa que Deus deixou de agir. Existem processos que o céu faz em silêncio. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está preparando caminhos, fortalecendo você por dentro, mudando situações invisíveis e sustentando sua vida todos os dias. Por isso, não desista agora. Você já suportou dias que achou que não suportaria. Já venceu batalhas que pareciam impossíveis. E Deus ainda vai fazer você olhar para trás e perceber que Ele esteve cuidando de tudo o tempo inteiro. Então entrega novamente sua vida nas mãos do Senhor e deixa essa paz entrar devagar no seu coração. Porque aquilo que estava roubando sua força não será maior do que o cuidado de Deus sobre você. E talvez, depois de ouvir tudo isso, o que o seu coração mais precisava era apenas lembrar que Deus ainda está perto. Perto nas noites difíceis, perto nos dias silenciosos, perto quando ninguém entende sua dor, perto quando você tenta ser forte, mas por dentro está cansado. E sabe o que é mais lindo? Mesmo depois de tantas lutas, você ainda está aqui. Isso significa que Deus ainda sustentou sua vida até esse momento. O Salmos 18 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. E talvez hoje, você precise transformar essas palavras na sua oração também. Então fecha seus olhos por alguns segundos e entrega seu coração ao Senhor. Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que permaneceu até aqui nessa mensagem. O Senhor conhece cada coração, conhece cada lágrima escondida. Conhece os medos, as preocupações, as dores emocionais e as batalhas silenciosas que ninguém vê. Senhor, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração em silêncio. Traz paz para a mente cansada. Traz descanso para o coração aflito. Traz força para quem pensou em desistir. Pai, entra com providência na vida financeira dessa pessoa. Abre portas onde parece impossível. Traz direção para quem está perdido. E faz o milagre acontecer no tempo certo. Que toda ansiedade comece a diminuir. Que todo medo perca força. E que essa pessoa consiga sentir agora a Tua presença trazendo calma para dentro da alma dela. Senhor, protege essa casa. Protege essa família. Protege essa mente contra todo pensamento negativo e toda tristeza profunda. E que nunca falte esperança dentro desse coração. Porque o Senhor continua sendo abrigo, fortaleza e socorro bem presente nos dias difíceis. Em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários seu nome e seu pedido de oração. Eu quero apresentar sua vida nas próximas orações aqui do canal. E se puder,
Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando de paz hoje, porque talvez essa pessoa esteja esperando exatamente uma palavra como essa. Fique na paz de Deus e nunca se esqueça, você não está sozinho.